Que final de semana, hein, senhoras e senhores? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre uma derrota por goleada da dupla Caju. Dessa vez, Botafogo 5-1 no Juventude, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vou falar sobre esse jogo, sobre o que eu vi desse fracasso vexatório do Juventude, para a nova tendência serviços de síndico profissional para melhor administração do seu condomínio. Fone 54 996 13 1404. Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran. Compre o seu carro batido ou acidentado com pagamento à vista. Você pode chamar no WhatsApp 54 999 79 9543. Bom, a gente vinha falando durante a semana que esse jogo do Juventude contra o Botafogo era um jogo viável, dada a instabilidade ainda do Botafogo, que não havia se encontrado sob o comando do técnico português. E mesmo com a vitória, no meio da semana contra o Atlético Goianiense, o Botafogo não fez um grande jogo e até sofreu apuros no final. Só que ele encontrou um Juventude que nesse domingo teve uma atuação abaixo da crítica. E era um Juventude que no primeiro tempo, e principalmente até os 20 minutos, o placar de 2-0 já estava confirmado com 9 minutos do primeiro tempo, então aos 20 o Juventude começava, parece que a assimilar um pouco o jogo e melhorar, mas até ali absolutamente ninguém se aproveitava no Juventude. O Botafogo abriu o placar aos 3 minutos com o Júnior Santos, ampliou com o Tiquinho Soares aos 8, e o Juventude via esse time jogar, via o time do Botafogo jogar. Até que, como eu disse, aos 20 minutos ele deu uma estabilizada, começou a jogar um pouco mais, criar algumas situações no campo do Botafogo, e na principal delas, o Nenê acabou perdendo num erro de saída de bola do Botafogo. Ele, crachá com o goleiro, demorou para finalizar e acabou deixando brecha para o zagueiro interceptar a conclusão. E na sequência do lance, o Lucas Freitas, zagueiro que não estava bem, já havia cometido um pênalti, o pênalti que originou o segundo gol, também foi do lado dele que aconteceu o primeiro gol, pois ele cometeu uma falta para cartão amarelo, já havia recebido o primeiro e aí foi expulso. A partir daí, meu Deus, acabou o Juventude no jogo. Embora só no segundo tempo o Botafogo tivesse ampliado com Danilo Barbosa, o Savarino num golaço de falta e ainda o Jacob Montes. 5-0 fazia o Botafogo, que ainda sofreria um gol do Danilo Bosa, que fez de honra para o Juventude após um escanteio de cabeça aos 39 do segundo tempo, ele descontou. 5-1, placar feio, né? E é um placar que, eu repito, ele faz jus a um Juventude que teve uma atuação ruim no seu coletivo, um Juventude que não conseguiu se defender bem, que mais uma vez ofensivamente, quando criou as oportunidades, que não foram tantas, é verdade, mas até as teve, não conseguiu ser tão competente para finalizar, e que trouxe à luz aquela velha discussão que nós já viemos falando há algum tempo. Precisa melhorar o elenco, precisa dar alternativas ao seu treinador, precisa contratar mais um jogador de qualidade para a zaga, pelo menos mais um meio-campista de referência para jogar ali entre os volantes, e principalmente mais um extrema daqueles que chegam para decidir. Estou falando de alternativas, daqui a pouco pode vir gente em níveis parecidos com o que estão aí, mas não piores, ou não jogadores que venham aqui para serem menos do que esses que estão. O Thiago Conte até agora não dá para falar muito, um volante que não chama tanto atenção. O Marcelinho é mais do mesmo, por exemplo. E o Gabriel Inocêncio da mesma forma, um lateral esquerdo que faz um feijãozinho com arroz, às vezes até sem tempero. Então, Juventude, no que a gente lia do elenco do Campeonato Gaúcho para o Brasileiro, que o Juventude tinha uma base boa, mas teria que ser reforçada, o Juventude não reforçou. O Juventude contratou gente para engrossar o elenco. E não é só de guerreirinho que o Juventude precisa, como disse um termo utilizado pelo Júlio Rondinelli, no jogo passado, depois da vitória contra o Corinthians. Não é só de guerreirinho que se vive no Campeonato Brasileiro. Se vive também de qualidade de expressões técnicas que possam resolver as coisas. O Juventude hoje não teve.
levando a crer que aquela ideia que eu especificamente tenho e que venho falando aqui no canal, também falo na Rádio Caxias sobre o Juventude, é uma ideia que ela não é equivocada. O Juventude tem um elenco razoável e que pode render alguma coisa? Sim, quando joga com a corda esticada. Quando de repente tem algum tipo de apagão, como o que teve na parte inicial do jogo, se vai o boi com a corda. Ou o Juventude joga 90 minutos com a corda esticada, ou o Juventude perde o fio da meada, como perdeu hoje, de forma constrangedora para o Botafogo. Semana que vem tem o Atlético Paranaense, no domingo, no estádio Alfredo Jaconi. Até lá vai ter que ver o que vai ter de baixas nesse elenco, o Giancarlo saiu lesionado, quem é que volta, quem não volta, para ver se o Juventude consegue reencontrar-se e fazer um bom jogo, porque o que aconteceu nesse domingo no estádio Newton Santos é algo lamentável.